Então vamos lá. Aqui nós temos várias perguntas, mas antes eu queria dar alguns esclarecimentos sobre essa questão que surgiu graças ao seu Marco Antônio Villa. Então, independentemente do aspecto bélico-jurídico da questão, que não é propriamente nosso assunto aqui, o essencial das afirmações dele foi, em primeiro lugar, que o PT não é um partido comunista, porque o comunismo, segundo ele, na sua versão clássica soviética, palavras textuais dele, é estatização dos meios de produção. E não é isso que o PT busca. O PT está construindo um poder de tipo patrimonialista. Tá certo? Então, em primeiro lugar, estatização dos meios de produção não é a definição do comunismo. É a definição nominal de uma das acepções do termo comunismo. Ou seja, na verdade, a estatização dos meios de produção é colocada como um ideal, uma meta a ser alcançada no caminho para o comunismo. Ou seja, simplesmente não é possível que o comunismo comece pela estatização dos meios de produção. Quer dizer, antes de ser uma força que vai estatizar os meios de produção, ele é uma força revolucionária que tem que tomar o poder. E a maior parte da sua história transcorre justamente neste aspecto, com a tomada do poder. A estatização dos meios de produção só seria possível depois que o Partido Comunista tivesse o poder total. Então, a estatização dos meios de produção não é a prática do comunismo. Ele é uma meta que é alegada para ser realizada depois disto, e mais 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 disto. Portanto, a estatização dos meios de produção não é comunismo de maneira alguma. Tá certo? É apenas um elemento do discurso comunista. Para você definir o comunismo como ele é realmente, historicamente, você tem que pegá-lo em todos os seus aspectos e não somente numa das metas alegadas, que jamais, na verdade, jamais chegou a ser realizada em parte alguma. Se o comunismo é a estatização dos meios de produção, estou certo a dizer o seguinte: jamais existiu comunismo. Porque, em parte alguma, e sobretudo no caso soviético que ele citou, essa estatização foi realizada de maneira muito incipiente, muito parcial. Vamos dizer, propriedade privada dos meios de produção e economia de mercado continuaram existindo na União Soviética durante todo o tempo, de maneira clandestina, mas aceita. Vamos dizer, o governo fazia vista grossa. Tá certo? Então, se partirmos para aplicar essa definição nominal à análise do comunismo, então jamais teria existido comunismo algum, né, no mundo. Existe uma infinidade de livros sobre a economia soviética que mostra exatamente isso, e o Villa provou não ter lido absolutamente nada. E, em segundo lugar, quando você toma a definição nominal de um termo e a aplica a uma entidade real, quer dizer, ele está comparando a definição nominal ou ideal do comunismo à realidade do PT. Ele está falhando a uma regra elementar da metodologia histórica, que é o seguinte: todo paralelo histórico só pode ser feito de ideais com ideais e de fatos com fatos. Não assim, os ideais deste e as realizações efetivas daquele. Em segundo lugar, em terceiro lugar, se ele ataca o PT pela sua corrupção e diz que o PT não é um partido comunista, porque o comunismo é o ideal da estatização dos meios de produção, ele está atacando o PT para salvar a imagem do comunismo. Isso para mim é mais do que óbvio. Como ele faz acompanhar isso de uma negação da importância do Foro de São Paulo, que é evidentemente o fator mais importante na história, então ele está não apenas salvando a imagem do comunismo, mas acobertando o Foro de São Paulo. Quando a conexão entre a roubalheira petista e o Foro de São Paulo é óbvia, porque o movimento comunista latino-americano está se alimentando de dinheiro roubado das estatais brasileiras. Portanto, é evidente que há uma conexão. Para onde está indo o dinheiro? Está indo para a Venezuela, para Cuba, para Angola, etc, etc. Até nem só continental, de outros continentes. O movimento comunista mundial está se prevalecendo e está, vamos dizer, se beneficiando do dinheiro roubado das estatais brasileiras. Então, como é que não há conexão? Essa é absolutamente impossível. Mas
Em terceiro lugar, quando se diz que o PT não é um partido comunista, dizer isso é esquecer o seguinte: durante a maior parte da sua história, o comunismo atuou através de partidos que não se apresentavam como comunistas, mas que tinham a ligação tática, estratégica e organizacional com o partido, como o PT tem ligações com o Foro de São Paulo e com outras organizações, notadamente comunistas, e atua numa estratégia conjunta. Quer dizer que eles mesmos confessam, quer dizer, no vídeo do terceiro congresso do PT, o PT admite, olha, o Foro de São Paulo é o comando estratégico da esquerda latino-americana. Portanto, o PT, como um dos partidos membros, embora ele seja o fundador, ele obedece à orientação do Foro de São Paulo. Ele está inserido dentro da mesma estratégia, que é o quê? Uma estratégia comunista. Portanto, não tem como escapar da conclusão de que o PT, quer se apresente ou não como um partido comunista, ele atua dentro da esfera comunista e, portanto, é comunista no sentido efetivo da coisa, não no sentido vamos dizer, do discurso. Mas, também é claro que no ambiente onde foi destruída a alta cultura, não é possível você levantar nenhuma questão em nível academicamente responsável. Você só pode discutir na esfera dos travões jornalísticos e, portanto, da falsificação. Por exemplo, discutir se o PT é um partido comunista ou não. Olha, eu nunca uso os termos comunista, fascista, agente de influência, etc., como insultos. Eu digo, isso aí são conceitos descritivos e não tomate podre para você jogar na cabeça dos outros. Então, se eu estou dizendo que o PT é um partido comunista e é o fundador e dirigente do movimento comunista latino-americano, isso é um conceito descritivo científico e eu deveria ser respondido nesse mesmo nível. Mas eu não posso, porque se você situar a questão no nível científico que eu estou colocando, você vai ter que me dar razão. Então é necessário baixar para, vamos dizer, o nível dos travões jornalísticos. E, portanto, você pegar termos que deveriam ser conceitos descritivos, como, por exemplo, fascista, e usá-lo como um insulto. Você não sabe do que xingar o cara, se chama de fascista. Mas o Vila chegou ao absurdo total de me atribuir a defesa do Estado forte. Ora, eu nunca defendi nenhum modelo de Estado, mas há certos pontos específicos que eu combato. E o Estado forte é evidentemente um deles, todo mundo sabe disso aí. Quer dizer, tudo aquilo que aumenta o poder do Estado, eu tenho falado mal. O que não quer dizer que eu tenho uma fórmula liberal na cabeça para oferecer para vocês, não tenho. Mas, até eu comentei esses dias, lendo os trabalhos do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que mora no Brasil, sobretudo o livro que chama Pensamento Brasileiro Contemporâneo, você vê que das várias correntes que ele descreve, ali, ela se distingue menos por divergências teóricas ou filosóficas do que por ideais políticos diferentes. E isto é um sinal de inferioridade muito grande, porque se não há primeiro uma divergência filosófica profunda, e baseado nela você pode até ter diferenças de ideais políticos, se ao contrário, se o ideal político aqui é o ponto importante, então o debate está mais no nível jornalístico do que no nível filosófico e científico. Só que isso é tão comum no Brasil. Pois, se você pegar, quais são as divisões da filosofia europeia? Ninguém vai dizer esquerda e direita. Existem pragmatistas, existem existencialistas, existem fenomenologistas, existem idealistas, etc. Ou seja, são diferenças filosóficas. E as diferenças filosóficas não correspondem necessariamente a determinadas diferenças de ideais políticos. Por exemplo, você tem idealistas ou fenomenologistas que uns são de direita, outros são de esquerda, outros não são nada. Agora, se a diferença de ideais políticos é que se torna o grande critério diferenciador, então é a mesma coisa dizer, nós não temos debate filosófico e nem sequer sociológico, só temos debate político. E hoje não temos nem isso. Então, isso quer dizer que o que quer que você diga, opine sobre o que quer que seja, será
sempre interpretado como expressão de um ideal político. Agora, eu sei o seguinte, qual é o meu ideal político? Eu não tenho nenhum, meu Deus do céu. Eu não me considero capacitado para formular o esquema de um Estado ideal que eu gostaria. Não tenho capacidade para isso. Eu só examino pontos específicos. Né? Ou seja, eu nunca fiz uma doutrina geral, doutrina no sentido de uma ideologia, não tenho fórmula ideológica nenhuma. No dia que eu pus no meu site a fórmula da minha composição ideológica, eu já usei a palavra composição de propósito, porque eu estou compondo com coisas diferentes e até incompatíveis entre si. E, veja, o Villa também me descreveu como um apóstolo da intervenção militar. Quando vocês acompanham tudo que eu escrevi sobre a intervenção militar, você vai ver que em nenhum momento eu falei nem contra nem a favor. Eu estou apenas analisando a coisa que me parece, a ideia de uma intervenção militar, ou de um movimento civil que vai derrubar o governo, é uma coisa tão complexa, ela tem tantos lados, você tem tanto problema ali dentro, que alguém tem que esclarecer, meu Deus do céu. Por exemplo, eu cobrei dos intervencionistas a seguinte coisa, bom, você quer uma intervenção militar? Bom, para intervenção militar precisa isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, como é que você vai fazer? Você já parou para pensar 5 minutos? Nem pensou 5 minutos. Né? Por exemplo, já fazemos uma intervenção militar, derrubamos o governo, fazemos novas eleições. Muito bem. Quem vai ser os candidatos que serão admitidos nas novas eleições e quais serão vetados? Você tem a ficha de um por um? Não tem, nem isso você fez. Então, não dá para se convocar novas eleições. Né? Você não sabe como convocar novas eleições. Então, o que você está pedindo? Uma intervenção militar, cujos efeitos imediatos você não é nem capaz de imaginar. Então, você está falando que nem um boboca, que é uma coisa sem saber o preço. Né? É que nem, sei lá, o garoto que exige, né? O garoto filho do pobre trabalhador exige que o pai compre um Rolls Royce. Porra, né? Não está sabendo o que está falando. Então, todos os esclarecimentos que eu fiz foi nesse sentido. Quer dizer, eu não sei se deve haver uma intervenção militar ou não. Eu não tenho a menor ideia disso aí. Eu não costumo dizer para as pessoas fazerem coisas que eu mesmo não sou capaz de fazer. Então, eu sou capaz de planejar uma intervenção militar, de ter uma visão de todas as coisas? Claro que não. Então, se alguém no Estado-Maior está pensando nisso, tomara que pense direitinho e faça os planos tudo direito. Né? E em segundo lugar, como você conceberia, por outro lado agora, vocês são contra a intervenção militar, então tá bom, como é que você vai fazer uma intervenção civil e derrubar um governo sem apoio militar? Você derruba o governo Lula, fecha o PT, no dia seguinte tem tropa venezuelana aqui dentro, venezuelana e cubana. O que você faz? Daí você chega para os milicos, esse mesmo que você estava xingando até a véspera, dizendo, seu fascista, vai para casa, não queremos ditadura, agora vem aqui me defender. Então, tudo isso é enormemente complexo, as duas posições são dificílimas de ser mantidas. Né? Eu só estou fazendo um apelo à abordagem responsável das coisas. Né? Então, quer dizer que antes de ser contra ou a favor de alguma coisa, você tem que saber que coisa é essa, meu Deus do céu. Que coisa é essa, quanto custa, que consequências tem. Então, em nenhum momento eu tomei partido. Eu disse uma vez, por exemplo, que se eu fosse um general, eu já teria feito uma intervenção. Porque, moralmente, é impossível o general ver tudo isso e não ficar indignado e não querer agir. Né? Mas eu disse, se eu fosse um general, né? Coisa que eu não sou. Não sou sequer um oficial de Estado-Maior. Sou capaz de fazer um plano de um golpe militar? Mas de jeito nenhum, isso leva 2 anos para fazer. Né? E você precisa ter informações que eu não tenho. E qualificações profissionais que eu também não tenho. Então eu não sou capaz de ficar pedindo para o outro fazer uma coisa que eu nem sei o que é. Né? E também não sou capaz de ficar combatendo o sujeito e dizer, não faça. Eu não posso dizer nem faça, nem não faça, meu Deus do céu. A coisa é complicada demais. E segundo, em terceiro lugar, essas coisas, elas não se decidem pela vontade do seu fulano. Eu quero um golpe militar ou eu não quero. Né? Essas coisas são decididas por um processo histórico muito complexo.